Agora nós daremos início à nossa quinta bateria de questões, onde o assunto são os atores em cena. Esse nome daí, pessoal, ele foi retirado do livro do Navati. O Navati denomina aqueles profissionais cujos papéis estão dentro de um contexto do sistema de banco de dados de atores em cena. O CESP cobra algumas questões relacionadas a dois atores em especial, que seria o AD e o DBA, o nosso administrador de dados e administrador de banco de dados. Então, vamos iniciar pela questão de número 31. Ela é uma questão de 2012 do Banco da Amazônia para o cargo técnico de administração de dados. Departamentos diferentes de uma mesma empresa podem empregar nomes diferentes e tamanhos de campos diferentes para o mesmo item de dado. Por essa razão, uma das funções da administração de dados consiste em estabelecer padrões para que distintos departamentos da empresa possam fazer uma interpretação comum dos significados dos dados. Essa questão ela trata das atribuições do administrador de dados. Então, vamos dar uma revisada nas atribuições do AD? O administrador de dados ele tem a responsabilidade central por identificar e definir as estruturas mais apropriadas para estar representando os dados da empresa. Pessoal, o administrador de dados ele tem um papel fundamental dentro da abordagem de banco de dados. Ele é o responsável por interagir com aqueles vários grupos de usuários com o objetivo de entender todas as suas necessidades e criar um projeto que as atenda. Algumas funções do AD. Controlar a existência de informações redundantes. Como já foi mencionado, o AD ele é o grande responsável por identificar e definir as estruturas mais apropriadas para a gente estar representando os dados. Essa visão unificada dos dados possibilita que ele controle a existência de informações redundantes. Definir visões do banco de dados para cada grupo de usuários. Eventualmente, nós contamos com diversos grupos de usuários que têm interesse particular por determinadas informações do banco. Como nem todos os grupos de usuários necessitam acessar todos os dados do banco, outra atribuição do AD é definir as visões do banco que cada grupo de usuário deve ter. Dessa forma, pessoal, os grupos de usuários somente terão acesso às informações pertinentes. Estabelecimento de normas para manter e tratar esses dados. Outra atribuição do AD seria a definição de padrões que devem ser adotados em relação ao tratamento dos dados. Isso daí possibilita que os dados da empresa, independente do departamento, tenham um formato uniforme, um formato padronizado. Agora, voltando à questão, ela indica que departamentos diferentes de uma mesma empresa podem empregar nomes diferentes e tamanhos de campos diferentes para o mesmo item de dado. Pessoal, se cada departamento dessa empresa trabalhar de forma isolada, sem seguir nenhuma padronização, provavelmente a empresa vai se deparar com exatamente esse cenário. Continuando ali, por essa razão, uma das funções da administração de dados consiste em estabelecer padrões para que distintos departamentos da empresa possam fazer uma interpretação comum dos significados dos dados. De fato, a definição de normas poderia evitar esse tipo de inconsistência. Além disso, a sentença indica corretamente que essa ação é uma das atribuições do administrador de dados. Por esse motivo, pessoal,
nós podemos afirmar que a questão de número 31 está correta. Vamos lá, próxima questão de número 32. Ela é uma questão de 2012 do Banco da Amazônia para o cargo técnico de administração de dados. Em uma empresa em que as funções da administração de dados e da administração de banco de dados estejam bem definidas, a administração de dados responsabiliza-se pelos dados em si, e a administração de banco de dados responsabiliza-se pelas questões referentes ao armazenamento e às necessidades de acesso. Pessoal, dentre todos os profissionais envolvidos na abordagem de banco de dados, 2 deles se destacam e constantemente são alvos de questões de concurso. São eles os administradores de dados e os administradores de banco de dados, os AD e DBA. A maioria das questões relacionadas a esse assunto vai focar nas atribuições desses 2 papéis. E com o CESP não é exceção. Dessa forma, vamos relembrar aí rapidamente as atribuições do DBA, do Administrador de Banco de Dados. O DBA é o profissional responsável pela implementação das decisões tomadas pelo administrador de dados. O administrador de banco de dados representa um papel essencialmente técnico. Pessoal, se nós avaliarmos o fluxo como um todo, inicialmente, como nós vimos, o administrador de dados ele é responsável por interagir com os vários grupos de usuários e levantar todos os dados que precisam ser mantidos no banco. Após esse levantamento, o AD define modelos de dados que representam a estrutura mais apropriada para esses dados. O DBA ele entra em seguida com a responsabilidade de materializar essas definições feitas pelo AD. É bom que vocês tenham em mente que o administrador de dados ele representa um papel essencialmente gerencial. Já o administrador de banco de dados ele representa um papel essencialmente técnico, certo? Ele tem pleno domínio dos recursos do SGBD. Algumas funções do DBA. Nós temos ali, definição dos esquemas, tanto o esquema externo, quanto conceitual, quanto o interno. A partir dos modelos de dados que foram definidos pelo administrador de dados, o DBA cria esses esquemas aí. O DBA também fornece autorização de acesso ao sistema. O DBA ele controla o acesso dos vários grupos de usuários às diversas partes do sistema. Ele é quem faz a concessão dessas autorizações, certo? O DBA ele assegura que um sistema tenha desempenho adequado. O DBA, pessoal, ele deve garantir que o sistema tenha um desempenho satisfatório, atendendo às necessidades da empresa. Ele também define normas de carga e descarga. O que vem a ser essa característica aí? É a definição de uma estratégia de controle de dano, onde, na realidade, é implementado uma estratégia de backup e restauração dos dados. Basicamente isso. Então, vamos voltar à questão, pessoal. Relembrando ali, em uma empresa em que as funções de administração de dados e da administração de banco de dados estejam bem definidas, a administração de dados responsabiliza-se pelos dados em si, e a administração de banco de dados responsabiliza-se pelas questões referentes ao armazenamento e às necessidades de acesso. Como nós acabamos de ver, o administrador de dados ele é o responsável pela administração central dos dados. Já o DBA ele é o responsável pelo controle geral do sistema, mas num nível
técnico, certo? Reparem que a questão ela está totalmente aderente ao que acabamos de rever. Por esse motivo, nós podemos afirmar que a questão de número 32 está correta. Continuando, questão de número 33. Ela é uma questão de 2010 do Banco da Amazônia para o cargo técnico científico de TI. O dicionário de dados é uma das principais ferramentas para a administração dos dados corporativos. Por meio da engenharia reversa, pode-se armazenar os modelos de dados, as estruturas de dados, seus relacionamentos e toda a documentação necessária para garantir facilidade na localização e manutenção dos dados. Acerca dos papéis do administrador de dados e dos dicionários de dados, julgue os itens a seguir. Enquanto o AD se preocupa com o gerenciamento dos dados como patrimônio da empresa, o administrador de banco de dados, nosso DBA, ele é responsável pelo gerenciamento físico e dos acessos ao banco de dados. Como nós já vimos, o AD ele representa um papel essencialmente gerencial. Ele é responsável por identificar e definir as estruturas mais apropriadas para poder representar os dados. Ele se preocupa, sim, com os dados como patrimônio da empresa, como está mencionado ali na questão. Agora, em relação ao administrador de banco de dados, ele representa um papel essencialmente técnico. Dessa forma, nós podemos concluir que ele, de fato, é responsável pelo gerenciamento físico e dos acessos ao banco de dados, como nós podemos ver ali na última afirmativa da questão. Reparem que o administrador de dados ele representa um papel que manipula os dados no nível de abstração maior que o DBA. Enfim, pessoal, após nossa análise aí, nós podemos concluir que a questão de número 33 ela está correta. Próxima questão, questão de número 34. É uma questão de 2010 do Banco da Amazônia para o cargo técnico científico de TI. A respeito de bancos de dados, julgue os itens que se seguem. O administrador de banco de dados tem capacidade para criar o esquema conceitual, depois que o DBA definir o projeto lógico contendo as definições conceituais do banco de dados como um todo. Como nós já discutimos, o responsável pela criação dos esquemas é o nosso DBA, o administrador de banco de dados, e não o administrador de dados, como consta aí na questão. Além disso, o responsável por decidir quais informações serão mantidas no banco de dados como um todo é o AD, e não o DBA, como a questão indica. A questão inverteu esses dois conceitos. Nós contamos, pessoal, com um grande número de questões que abordam exatamente essas diferenças. É preciso ficar ligado com esses conceitos aí para não marcar bobeira na hora da prova. Beleza? Após a nossa análise, então, nós podemos afirmar que a questão de número 34 está errada. Continuando, questão de número 35. Essa é uma questão de 2012 do Banco da Amazônia para o cargo técnico de administração de dados. Sempre que houver a necessidade de se melhorar o acesso ao banco de dados, as adaptações ao modelo de dados com essa finalidade serão responsabilidade da equipe responsável pela administração de dados. Pessoal, mais uma questão que brinca com as responsabilidades do DBA e do AD. Nessa questão, nós temos que saber qual o responsável por melhorar o acesso ao banco.
Nós acabamos de falar desse assunto em nossa revisão teórica, mas vamos supor que vocês não lembrassem exatamente das atribuições de cada um desses papéis. Como vocês resolveriam essa questão aí na hora da prova? Olha, é bem simples, tá? Basta que vocês tenham em mente que, em essência, o papel do administrador de dados é de mais alto nível quando comparado ao administrador de banco de dados. Então, todas as vezes que a questão mencionar algo que exija que o profissional coloque a mão na massa para fazer um serviço técnico, já podemos associar essa atividade ao DBA, ao administrador de banco de dados. No caso dessa questão, qual dos dois papéis seria o responsável por colocar a mão na massa e trabalhar para melhorar o desempenho do sistema? O que vocês acham? Esse daí é um serviço técnico, pessoal. Sendo assim, ele é responsabilidade do administrador de banco de dados. Por esse motivo, nós podemos afirmar que a questão de número 35 está errada. Próxima questão, questão de número 36. Ela é uma questão de 2010 do Banco da Amazônia para o cargo técnico científico de TI. Quanto ao conceito de administração de banco de dados, julgue os itens seguintes. O administrador do banco de dados deve ter um bom conhecimento a respeito do sistema operacional no qual o SGBD está instalado, pois, em caso de problemas e definição de procedimentos de recuperação, um bom conhecimento sobre os processos, a gerência de memória e o sistema de arquivos utilizados pelo sistema operacional pode fazer uma grande diferença no desempenho do banco de dados. Pessoal, após todo o processo de identificação e definição dos dados pelo administrador de dados e pela materialização dessa definição pelo DBA, o banco de dados é disponibilizado para uso. No entanto, com o banco de dados em operação, alguns problemas que não foram previstos no projeto de banco de dados podem ser identificados, certo? Esses problemas podem demandar alguns ajustes no banco. E para realizar esses ajustes, o DBA conta com uma série de informações e estatísticas. Essas informações e estatísticas elas são coletadas conforme o banco de dados é acessado. Algumas dessas informações são referentes a detalhes do sistema operacional. Pessoal, é fato que existem diversas particularidades entre os diversos sistemas operacionais no mercado. Só que o conhecimento dessas particularidades pode contribuir para a otimização dos sistemas de banco de dados. O NAVAT ele elenca uma série de informações que são relevantes para se efetuar esses ajustes aí no banco. E dentre as informações referentes ao sistema operacional, ele cita a importância de formas mais eficientes de se alocar recursos, como discos, memória RAM e processos. Dessa forma, nós podemos afirmar, pessoal, que essa questão de número 36, ela está correta, beleza? Próxima questão, questão de número 37. Ela é uma questão de 2010 do Banco da Amazônia para o cargo técnico científico de TI. Considere que o administrador de banco de dados, o DBA, de uma empresa de software, tenha sido encarregado de verificar a situação do banco de dados da instituição e que, ao concluir essa tarefa, ele tenha constatado que a instituição não dispunha de nenhum projeto lógico e físico dos dados relativo ao banco de dados. A partir dessa situação, julgue os itens seguintes. Para que a empresa tenha um bom sistema de banco de dados, é necessário que o administrador apague todas as tabelas e arquivos armazenados que existam e comece o projeto do zero. Pessoal, de acordo com essa questão, a empresa ela já tem um sistema de banco de dados em funcionamento e o DBA ele foi encarregado de realizar uma verificação nesse sistema.
Levando em consideração tudo que foi exposto, será que a solução para se alcançar um bom sistema de banco de dados seria recriar tudo do zero? O que vocês acham? Uma vez que o DBA ele foi encarregado de avaliar o sistema de banco de dados para garantir sua qualidade, uma estratégia interessante seria o quê? Verificar a aderência do banco de dados com as necessidades reais e interesses da empresa. E conforme algumas discrepâncias fossem sendo identificadas, ele poderia realizar algumas manutenções, certo? Além disso, nós não podemos esquecer que o DBA também deve documentar a solução existente que ele está analisando, assim como as alterações que forem necessárias. A reconstrução de uma solução do zero é algo muito custoso, ainda mais se levando em consideração outros fatores, como, por exemplo, a possível necessidade da migração dos dados existentes. Então, pode ser um esforço muito grande. Esse daí, pessoal, é um tipo de questão que o candidato consegue resolver apenas com bom senso, não exigiria nem tanto conhecimento técnico assim. A partir de tudo isso aí que nós discutimos, nós podemos concluir, então, que a questão de número 37 está errada. Próxima questão, questão de número 38. Essa é uma questão de 2010 do Banco da Amazônia para o cargo técnico científico de TI. Essa questão ela ainda está dentro do mesmo contexto exposto anteriormente. Se trata do mesmo cenário, onde um DBA ele foi encarregado de fazer ali uma avaliação do sistema de banco de dados de uma empresa. Agora, pessoal, eles estão afirmando que se após a análise dos dados, o administrador descobrir que eles estão muito desorganizados, motivando baixo desempenho dos sistemas em operação, deve ser feito uma mudança gradual dos dados para melhorar a situação da empresa nesse setor. Como nós já havíamos discutido, o DBA ele deveria verificar se o sistema de banco de dados está em conformidade com as necessidades da empresa. Uma vez que foi identificado que o desempenho não está satisfatório, alguma medida precisa ser tomada, certo? O enunciado mencionou que o baixo desempenho se deve ao fato dos dados estarem desorganizados. Ou seja, pessoal, para resolver o problema, nós precisamos atuar na causa raiz do problema. Nós precisamos organizar os dados de forma mais eficiente. A estratégia sugerida é que os dados eles sejam ajustados de forma gradual, ou seja, ele não pretende fazer todos os ajustes de uma só vez. Ele adotou aqui uma postura conservadora, que permite que as alterações sejam feitas aos poucos e que o impacto seja avaliado de forma mais controlada. Pessoal, essa daqui é uma estratégia coerente com o cenário descrito. E por esse motivo, questão de número 38 está correta. Vamos lá, para finalizar, vamos resolver mais uma questãozinha de número 39. Essa daqui é uma questão de 2010 do Banco da Amazônia para o cargo técnico científico de TI. O administrador do banco de dados não pode fazer alterações no projeto físico de um banco de dados, mesmo se perceber que a forma como foram implementadas algumas tabelas está sobrecarregando o sistema e, consequentemente, o desempenho do banco de dados. No entanto, pode sugerir que o pessoal técnico da área de desenvolvimento o faça. Pessoal, o enunciado deixa claro que há a necessidade de alterar algumas tabelas do banco de dados e que essas tabelas precisam ser alteradas porque elas foram mal estruturadas. E ainda afirma que isso é responsabilidade da equipe de desenvolvimento e não do DBA. Como nós já vimos, o DBA ele é aquele profissional essencialmente técnico que tem domínio do SGBD.
sendo responsável pela administração do SGBD e dos softwares relacionados, ou seja, contrariando o que está ali descrito na questão, como vocês podem reparar ali em vermelho. Isso daí é, sim, função do DBA, realizar ajustes pertinentes nas tabelas mencionadas. Além disso, no final da questão, é afirmado que esses ajustes do banco eles seriam de responsabilidade da equipe técnica de desenvolvimento. Eu estou considerando aqui que a questão está se referindo aos programadores, beleza? Não ficou muito claro aí. Dessa forma, aqui nós encontramos mais um erro. Os programadores eles não têm autonomia para poder efetuar ajustes no banco de dados, esses ajustes estruturais aí nas tabelas. Os programadores, pessoal, eles vão receber uma especificação do analista de sistemas e vão desenvolver programas que manipulam as informações do banco de dados. A responsabilidade de reestruturação do banco é do DBA. Dessa forma, está claro que a questão de número 39 está errada. Aqui vocês podem conferir o gabarito das questões que nós acabamos de resolver.